Começa agora, nos estúdios Abelha Digital, mais uma produção Zoom Direction. Programa Célio Sauer. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Célio Sauer hoje com uma pessoa especial. Vou falar com Caroline, mas vou falar com uma pessoa mais do que qualquer Caroline. Eu vou falar com uma campeã brasileira, com uma campeã a nível mundial, com uma competidora e principalmente com uma atleta de nível profissional. Então, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Bom, eu agradeço o convite e, assim, todo mundo me conhece mais por Carol Alves, né? Ficou aquele nome instagramável, Carol Alves. E eu fico bem feliz porque também acho carinhoso. Caroline é o nome já... Quando eu estou em apresentação, geralmente o que anuncia, né, o evento, enfim, o comentarista, né, Caroline from Brazil, Caroline dos Santos, que eles falam Ok. o primeiro e o last name, né? Aham. E aí eu já fico naquela, já, nome do pai, do filho, e entra, e entra no palco. E como é para você escutar justamente isso? Caroline dos Santos from Brasil. Como é que É é esse emocionante, porque eu lutei tanto para estar em competições internacionais. Cada competição que eu fazia era uma superação tanto de vida quanto de físico, né? Cada competição eu conseguia evoluir e a concretizar. O palco não é um sofrimento, é a concretização de um sonho. De um sonho, de um projeto, de todo um processo que você demorou meses e anos para estar lá em cima. E quando seu nome é chamado para se apresentar no palco, você vai demonstrar todo o trabalho que você fez ao longo daqueles meses. Perfeito. E é a concretização, é a realização. E representar o Brasil também internacionalmente. Sim, representar o país com certeza é sempre importante, mas acima de qualquer nacionalidade, representar eu mesma. Justo. Porque o país em si, não vou dizer que tem uma insatisfação, mas o país, você tem aquele peso do nome, mas muitas vezes o Brasil também esquece que o atleta tem também uma vida pessoal, Claro. uma vida que precisa de um apoio, Claro. e algumas coisas são deixadas de lado. E antes de nós continuarmos, eu vou pegar minhas anotações aqui, você vai me corrigir se eu tiver errado, mas são muitos prêmios, muitas participações. Sim. E eu posso me confundir aqui. Você foi campeã brasileira overall no Mr. Olympia Brasil, na categoria Women's. Woman's Physique. Women's Physique. Eu não falo bem inglês, gente. Já estamos no Sim, 30º episódio. Já falei para vocês que eu não falo. Mas isso em 2018. Sim, quando você ganha um campeonato nacional, nesse caso eu ganhei um dos primeiros que teve no Brasil dessa empresa, que é onde todos os atletas vão se classificando para o Mr. Olímpia. Eu ganhei minha classificação profissional. O que significa isso? A partir daquele momento que eu ganhei aquele campeonato, eu só competiria em campeonatos profissionais. Perfeito. E a minha categoria, por exemplo, só tem competições fora do Brasil. Esse ano que eu acho que vai ter uma pela primeira vez ou segunda profissional no Brasil ao final do ano. Mas na minha categoria não havia competições no Brasil. Todas eram fora do Brasil. E o profissional no Brasil é credenciado com a FBB, algo nesse sentido? Sim, a IFBB Pro League é uma empresa e tem a IFBB que é uma outra empresa. Enfim, a que leva ao campeonato que é o mundial mais conhecido, que é o Mr. Olímpia, seria essa que eu faço parte, né? Que é a NPC. NPC. Isso. Então, são os maiores atletas e youtubers do Brasil que estão realmente... Do Brasil e do mundo, atletas que são mais conhecidos e renomados fazem parte desse time. E foi campeã também na România Muscle Fest Pro em 2021. Sim, em 2021 foi a minha primeira vez que eu me classifiquei para o Mr. Olímpia, que é esse campeonato mundial onde só vão os campeões
das melhores competições do mundo. Eu já me classifiquei 4 vezes entre as melhores do mundo da minha Perfeito. categoria. Esse é o 4º ano consecutivo. Perfeito. E aí, essa competição da România foi muito especial, porque primeiro foi a minha primeira competição profissional que eu ganhei, né? Já tinha disputado outras competições, mas foi a primeira que realmente afirmou ela estar no nível de profissional entre as melhores do mundo. Foi a primeira autoafirmação. E essa competição foi muito importante também porque foi na pandemia, né? No auge, onde tudo parou. E eu continuei me preparando e consegui essa colocação de campeã a nível mundial. Foi uma realização muito maior ainda. Perfeito. E se me permite a pergunta, na época da pandemia, imagino eu que muita coisa modificou na rotina de um atleta, porque mudou na rotina de todo mundo. Obviamente, muitos dos ginásios encerraram, fecharam. Eu sei que você tem um background em educação física, então isso lhe ajudou a continuar treinando, mas como é que foi na época da pandemia manter a rotina de treinos e tudo mais? Nessa época, eu morava no Brasil. Me mudei para uma parte da minha cidade que era próxima à praia, para poder continuar caminhando no calçadão que não tinha restrições. Perfeito. Tinha restrição de horário na rua. Cada cidade teve o seu toque de recolher diferenciado, né? A legislação ficou estadual. E os ginásios estavam fechados, né? As academias estavam fechadas. E realmente, não vou dizer que é o mais indicado, mas eu precisava treinar. Então, eu ia para academias clandestinas, que eu digo clandestinas, que abriam exclusivamente ou para atletas ou para pessoas por hora. E eu ia para esses ginásios, treinava e continuava fazendo os exercícios ao ar livre nessa cidade que tinha parte de praia. Então, eu basicamente não trabalhava, porque eu sou personal trainer e educadora física. Claro. Fiquei sem emprego. Sobrevivi com a ajuda de amigos na época, que faziam doações de alimentos e valores financeiros para que eu continuasse me preparando. E foi assim que eu consegui realmente essa vitória. Perfeito. E você falou sobre a preparação e rotina de treinos. Sim. Hoje, a sua rotina, o que envolve a sua rotina diária? Vamos dizer, uma segunda-feira da Carol. A minha rotina diária, ela compete 2 cardios, 2 exercícios aeróbicos por dia, mais ou menos 2 horas. 2 treinos de musculação, só aí vão mais 4 a 6 horas, que cada treino dura em média 2 horas, então só aí 2 horas de treino de musculação, 4, 2 horas de cardio, só aí são 6 horas do meu dia dedicadas a realmente uma preparação profissional. Validando que muitos atletas têm um sistema de treinamento, treinam uma vez por dia. Cada corpo tem uma resposta biológica diferente ao estímulo de treino. Mas a minha resposta biológica, que a minha categoria exige, que é volume e definição muscular extrema, eu só consegui atingir mantendo esse ritmo de 6 horas diárias de treino. Perfeito. Eu até vou aproveitar o seu gancho, que você falou de definição. Eu estava aqui a brincar com o Lucas e comentei, né, quando você chegou, que eu treino. Obviamente, né, também tenho que ser sincero que não tenho capacidade de atingir esses resultados, né, com a minha rotina, com a forma como eu faço as coisas. Obviamente, existe muito mais trabalho além do treino para você se tornar um atleta profissional. Tem tanto a parte da dieta, que muitos já me confessaram que é a parte que mais enlouquece eles, que mais incomoda, porque às vezes você não está mais a fim de comer a mesma coisa e você tem que manter essa rotina. E também existe uma rotina, uma forma de você ter que manter o descanso, ter que manter... interfere, inclusive, no que você faz no seu dia a dia, na sua vida. Você falou algo muito interessante. Todas as pessoas que você for observar, na maioria que reclama da dieta, são homens. Ei, desgraça! Ei, que o homem, olha, pega o gancho. O homem não quer comer a mesma coisa todo dia, mas ele tem que aguentar. Tá bem, ficou aqui o corte. Depois a Bianca ele puder... tem que aguentar, entendeu? Então é isso, você tem que se adaptar. Realmente, para mim, a dieta não é a parte mais difícil. Te confesso que a parte mais difícil é o manter a constância. Todos os dias,
vem da minha experiência, cada competição é uma nova experiência. E a minha fórmula de campeã é repetir todos os dias iguais. Basicamente, você vira um ratinho de laboratório. Ok. Roda a rodinha e volta, roda a rodinha e volta. Então, você fazer constantemente a mesma coisa motivado não pode se transformar numa prisão. Porque a partir do momento que a preparação te faz prisioneiro, você não vai ser um campeão. Porque você tem que ser feliz fazendo aquela rotina. Justo. Se manter feliz e motivado fazendo a mesma coisa todos os dias, o mesmo sofrimento diário, eu digo que é um outro mindset. É um mindset de resiliência, é um mindset de amadurecimento, é um mindset de perseverança. Então, são características que vão muito além do alimento. Eu penso assim que é tão pequeno a pessoa que fala que a preparação é mais difícil pelo alimento. Eu falo, a coisa menos importante é o alimento. Como eu te falei, o mais importante é você manter a sua cabeça boa para fazer tudo igual todos os dias. Perfeito. Se você tem um problema emocional, familiar, relacionamento, isso vai afetar seu físico na hora. Aí por isso você vai querer comer, enfim, vai querer sair um pouco daquela linha. Mas os fatores externos que nós não dominamos são realmente as coisas que mais implicam numa preparação. Perfeito. Não é a comida. Para mim, realmente, a pessoa que pensa na alimentação, ela está pensando muito pequeno. Perfeito. E nisso, como é que você se mantém motivada? O que é o seu segredo para essa resiliência? É o sonho. Eu amo o que eu faço. E o seu sonho qual é? O meu sonho eu não escondo de ninguém, que é estar no Olímpia. Já me classifiquei 4 vezes para essa competição. E essa semana eu fiquei bem triste, porque ver os atletas todos indo para o Olímpia e eu, por não ter o visto americano no momento, não poder estar lá, sendo que já me autoafirmei 4 vezes como uma das melhores na minha categoria. E esse ano foi bem especial, porque não era só estar entre as melhores. Muitas pessoas que são conhecedoras do esporte me colocaram entre as 5 melhores da minha categoria no mundo. No mundo. É emocionante, porque eu abdiquei de muita coisa para isso. E não estar lá essa semana, até adoeci. Claro. Até adoeci de tristeza, gripe, enfim. Mas eu tenho que amadurecer, porque Deus, Ele coloca tudo no seu tempo. E se Ele falou para mim não, mais uma vez, não é para eu sair birrenta, chorar e reclamar como uma criancinha. É para eu ser adulta, enxugar minhas lágrimas, reerguer e colocar outros projetos que eu tenho também em frente. E eu já comecei uma nova preparação. Vou competir na Romênia no dia 10 de novembro. Perfeito. E é isso. A vida tem que seguir de cabeça erguida. Você não pode ficar chorando pelo que não aconteceu. E isso, cada vez eu aprendo. Falar é simples. Sentir na pele é sofrido. É sofrido. Mas a gente tem que aguentar, ser resiliente, né? Usar bem essa palavra e se levantar. Perfeito. E voltando um pouco ao passado, Sim. você teve um período em que esteve mais próximo de outros esportes, natação, Sim. dança. E de lá para cá também veio daí a musculação. Como é que a musculação, o bodybuilder, entrou na sua vida? Isso também é bem importante. Eu sempre fui atleta desde 12 anos de idade. Por quê? No Brasil, acho que aqui em Portugal também tem umas escolas que a criança fica o dia inteiro na integral. Então, uma forma de a minha mãe, que era mãe solteira, me manter ocupada, era me colocar nos esportes pela parte da tarde. Claro. Então, pela manhã eu fazia colégio, né, como todo aluno, e à tarde esportes. E nesses esportes eu sempre fui competitiva, ia me desenvolvendo bem. E a musculação entrou para fortalecer os esportes, né? Você faz vôlei, tem que fortalecer os joelhos, futebol, enfim. Ela entrou acessória. Entrou acessória como auxiliar, e eu sempre gostei. E comecei a aprender coreografias, ter amizade com professores que já eram professores de ginástica, de personal trainer, pelo meu potencial, porque eu sempre tive um corpo que chamava atenção. Aquele corpo atlético, né? Corpo Claro. de atleta. Claro. Não me lembro nenhuma situação na infância, adolescência, que eu tenha sido obesa ou acima do peso, ou deixar de vestir alguma roupa por incômodo físico. Muito pelo contrário, sempre foi uma coisa muito tranquila para mim, sempre esportista. Ok.
E então, o fisiculturismo em si, ele entrou depois de um tempo, porque como eu já tinha muito tempo de musculação, já tinha uma boa maturidade muscular. E eu cheguei num curso uma vez, e as pessoas que iam ter um campeonato de musculação paralelo, você não vai competir, você tá ótima, começaram a me elogiar muito. Sim. E sabe quando a pessoa é elogiada pega vento, né? Eu peguei vento fácil, falei, eu acho que eu vou começar a competir. E aí foi muito rápido. Na minha primeira competição brasileira, eu já fiquei em 6º lugar. Perfeito. Fiquei bem animada. Isso foi quando? Isso foi em 2016. Perfeito. Em 2018 já se tornou campeã. Eu me tornei profissional em 2 anos, mas por quê? Também vou contar, isso é bem legal, essa parte aí. Foi outra superação na minha vida. Entrei num processo de divórcio, no casamento, situação litigiosa bem complicada. Então, para fugir um pouco do que estava acontecendo, eu fiquei mais tempo nos treinos. Ok. E aí, Deu com mais resultado. tempo nos treinos, eu mudei o foco da minha vida para tirar aquele foco do relacionamento que não estava bem. E acabou em divórcio, tudo. E me determinei mais ainda no meu esporte. E foi quando eu me transformei em atleta profissional. Perfeito. Eu consegui me transformar em atleta profissional 2 anos. E em 2 anos é tipo surreal. Por quê? Porque eu foquei 100%. Perfeito. Foi um escape? Foi um escape. Eu escapei de um relacionamento que estava acabando e coloquei toda a minha energia no esporte Ok. para superar aquele momento de dor. Então, eu digo também que foi bem emocionante, porque também foi a concretização de mais um ciclo que se fechou e outro que se E iniciou. outro se iniciou. E, obviamente, o bodybuilder a musculação em si é um esporte individual. E você já deixou claro que você é uma pessoa competitiva. Muito. E aí lhe pergunto, hoje, treina sozinha ou tem a companhia de treino? Bom, eu gostaria muito de ter um treinador comigo 24 horas, ou até mesmo para acompanhar todos os treinos que eu faço. Porque qualquer pessoa, mesmo eu sendo profissional da área, quando você está no seu limite, ter uma ajuda além, um olhar que te corrija, é muito importante até para minha evolução. Só que financeiramente eu não consigo custear um treinador. Eu atualmente, a minha situação, eu sou a minha patrocinadora. O meu trabalho é meu patrocinador. As marcas que eu faço propaganda são produtos, parceria produtos. Claro. Não são parcerias financeiras. Então, eu só consigo realmente arcar com os custos de alimentação e estadia. Não consigo arcar com os custos de treinamento. Ok. E se me permite a pergunta, hoje você está residindo atualmente em Portugal? Sim, estou residindo em Portugal, trabalho como personal trainer, né? Aqui em Portugal, eu consegui validar meu diploma de educação física, sou formada e pós-graduada no Brasil. Perfeito. Aqui eu atuo com cédula de técnica em desporto, né? Que foi o que eu consegui fazer com essa validação. Ok. Trabalho legalmente e também trabalho online, né? Tenho alunos do Brasil, Espanha, França. Perfeito. A língua não é tanto empecilho, né? Eu não falo fluente inglês, falo um pouco, mas o Google dá uma ajudadinha. Mas você fala inglês melhor do que eu. Eu aqui já vi, o Lucas mesmo já viu eu passar aqui diversos apertos com a língua inglesa. Célio, o inglês, ele realmente, eu digo que eu tô deixando de ganhar muito bem por não propagar em inglês. Então, fica aqui uma dica, inclusive, para quem está acompanhando o episódio, que inglês é necessário na vida. Fundamental. Eu já passei por várias situações de não falar com pessoas muito importantes, de deixar de fechar negócios. N pessoas, assim como quem não fala fluente tem a oportunidade de estar perto dos seus ídolos Claro. e não poder falar nada. Tipo, mim, Carol, you. Fazer mímica. Mímica indígena, ou então, enfim, linguagem dos sinais, algo que a pessoa entenda. Tuck you, né? É complicado. Cada mico. Que aqui eu não sei como é que chama em Portugal, mas no Brasil é quando a pessoa comete uma gafe, que eu também não sei se é gafe aqui em Portugal, mas já passei por várias e, enfim, hoje em dia tento reverter tudo isso,
Quero fazer um curso intensivo agora no final do ano. É um projeto também de falar fluente, para Perfeito. poder evoluir profissionalmente e também na carreira, né? Com treinadores, de repente ir para um treinador que possa me ajudar, me auxiliar com uma língua inglesa. Enfim, tudo isso vai melhorar muito aí meu mindset, tanto físico quanto mental. Perfeito. E aproveitando o gancho, falam que o bodybuilding, né? É um esporte, vamos botar assim, que ele é muito ingrato. Você treina, talvez leva 3 meses para ganhar algum resultado, você para em uma semana, você perde. Como é que é isso para você? Você falou a verdade que eu fiquei pensando. Eu tenho 41 anos. Eu digo que agora meu sistema de treino é 6 a 8 horas. Com 38, não era assim. Se eu como hoje uma refeição livre, amanhã eu tô super inchada. Ou tô bem, depende do tempo. Mas eu noto que o meu físico segura menos tempo aquela densidade muscular. Ok. Então, o fator idade também influencia muito. Por que que eu vivo tão intensamente esse esporte? A pergunta que sempre me fazem, você não fez ainda, mas sempre fazem para mim. Quando que você vai parar? Eu não sei quando eu vou parar. A partir do momento que eu começar a ver que as preparações eu estou me esforçando muito e o meu metabolismo não está respondendo, eu vou ter que sair de cena. E eu não sei quando é que vai ser isso. Cada pessoa tem seu tempo, né? Então eu estou aproveitando enquanto meu metabolismo está dando resultados. Mas a partir do momento que ele começar a ficar mais lento, eu tenho que aceitar também, porque faz parte do processo da vida. Justo, justo. Mas olha, eu vou lhe explicar que eu não fiz essa pergunta porque eu nem pensei nessa pergunta. Quando você me Sim. falou que tem 41, eu olhei e falei assim, bem, tá melhor que eu, que tenho menos idade e tô aparentando estar com 50, né? Então isso é prova inequívoca de que o esporte faz bem nessa vida. E assim fez muito bem. Sim, independentemente de ser atleta de fisiculturismo ou qualquer outra modalidade que eu já fui, eu sempre gostei de alimentação saudável. Eu sempre gostei de me sentir bem fisicamente, ter um bom estar, não estar com o estômago inflamado, Claro. me alimentar com vegetais, ter uma saúde sem cigarro, sem bebida alcoólica. São opções. Eu nunca Claro. gostei dessas coisas. Justo, Então, para mim, manter essa rotina alimentar fez toda a diferença também no processo de manter, né, a juventude. Porque não é só você colocar botox e preenchimentos. Claro que isso também ajuda. Ok. Mas essa parte toda por trás de uma alimentação, de um sono, de tudo, vai beneficiar muito mais do que essa parte aí de botox e tudo mais. Justíssimo. E não tem pílula nem nada que Sim. rejuvenesce nessa vida. Acreditem, tá? Se tivesse, eu já estava tomando todas. Mas, aqui nós temos uma foto sua. Este foi qual evento? Agora, em julho, em Portugal, houve o campeonato que é um europeu, né? Que chama Mr. Big Evolution. Ok. Ano passado eu fui campeã e esse ano eu fui bicampeã. Parabéns. E foi um gostinho especial, porque eu já tinha vindo para Portugal em 2022. E aí eu fiquei em segundo. A atleta que veio para ser, tipo, minha adversária principal foi a que tinha me ganhado Ok. em 2022. Então foi a revanche. E aí eu ganhei dela. Isso prova mais uma vez que eu superei-me outra vez. Perfeito. A superação de uma perda, né? Porque quem te colocou em segundo lugar, hoje em dia você coloca ela em segundo lugar. Perfeito. E é assim a roda da vida. E eu lhe pergunto, justamente nesse cenário, onde os competidores, de certa forma, se repetem. Sim. Né? Há muitas pessoas novas que entram, mas há muitas pessoas que permanecem porque tem uma longevidade também boa. Sim, isso esse é muito esporte. importante. Como é que é para você não só ter que ser melhor do que a sua adversária no ano anterior, mas saber que ela também vai tentar ser melhor do que você, então você ter que melhorar cada vez mais ano após ano, né? Em panoramas que às vezes estão só
em termos ideais, né? Porque sempre se evolui mais. Você sente que o esporte cada vez obriga vocês a evoluírem mais? Sim, você falou uma coisa muito importante. Geralmente, não que as competições tenham cartas marcadas, mas geralmente você sabe, as atletas que são olímpias, que têm classificação olímpia ou que já foram para o Mister Olímpia, que é esse mundial, você sabe quando elas vão para os campeonatos porque sai uma lista prévia. Claro. Não sai com meses de antecedência, geralmente sai na semana, mas você começa a visualizar os atletas que vão. E você sabe que você tem que estar melhor do que aqueles que já te derrotaram. Ou no meu caso, por exemplo, aqui em Portugal, eu era o alvo. Porque eu já era a campeã desse campeonato europeu ano passado. Então, todas as que vieram tinham a Carol como alvo. Eu já era a principal, né? Tava defendendo o título. E para esse outro campeonato que eu vou agora na Romênia, eu já ganhei o campeonato em 2021. Só que nos 3 anos consecutivos seguintes, eu fiquei em segundo ou terceiro. E 2 anos consecutivos, eu perdi para uma pessoa que é da Romênia. Claro. Há o favoritismo do país? Eu creio que também há um favoritismo. Não vou negar isso. Mas também não vou dar essa justificativa para ter perdido. Muito pelo contrário. Eu já sei quem é a favorita naquele país. Eu, Carol, tenho que ir numa versão melhor do que eu fui na anterior daquele campeonato. Perfeito. Então, eu já sei que por exemplo, nesse campeonato da Romênia, eles gostam muito de atletas com mais volume, com mais... Claro que com condição física superior, mas com volume. Então, eu sei que para esse eu tenho que ir um pouco mais cheia. Ok. Mas não sem definição. Aqui em Portugal, o perfil já era bem diferenciado. As luzes do cassino, elas mostram tudo. O perfil aqui era definição. Os árbitros querem o máximo de definição. Então, aqui eu já sabia que eu tinha que chegar numa condição de definição absurda. E consegui, tanto que eu fui campeã. Mas não que também não tivesse que ter o volume. Então, dependendo dos árbitros, tem o perfil de julgamento. Ok, justíssimo. E aí lhe pergunto, você, quando observa outros atletas, também observa pontos positivos, pontos que às vezes lhe inspiram ou até lhe colocam na condição de querer evoluir melhor uma parte em você, né? Sim. E você tem hoje atletas que você ainda se inspire ou tem atletas do passado que você olhava e fala assim, poxa, um dia eu quero chegar lá? Sim, inclusive tem atletas que hoje em dia eu olho e vejo que eu admirava fisicamente, mas como personalidade, né, como pessoas no seu âmbito de vida, não são pessoas tão admiráveis, mas fisicamente eu admirava muito. E tem atletas que eu almejo, tá faltando eu completar mais um pouco essa minha parte muscular para ficar similar ao de X atleta. Claro. Tenho minhas inspirações, tenho pessoas que eu admiro, sei meus pontos positivos, mas considero todos os pontos que tenho a melhorar, visualizando realmente quem eu admiro. Perfeito. Além da sua categoria hoje, existem quais categorias nos campeonatos? Femininas, tem biquíni, que é a menina que seria magra, com padrão de beleza de bumbum definido, mais magra. Ok. Wellness, que basicamente é o biotipo da mulher brasileira, tanto que as principais são brasileiras até, que é a estrutura do corpo fina e glúteo grande. Ok. A figure, que geralmente são europeias, as principais. Por quê? São mulheres longilíneas, com um tronco mais avantajado e com as pernas alongadas, como se o corpo fosse um Y. A minha categoria, Women's Physique, o que acontece? Seria um corpo em X, máximo de músculo, máximo de definição, superior e inferior. E acima da minha, bodybuilding, que também é esse biotipo, só que com músculos mais arredondados, com mais volume de músculo. Mais volume. E se me permite a pergunta, então existem categorias para uma série, podemos botar assim, de mulheres profissionais que queiram ingressar nessa área. Não existe somente a necessidade de estar musculosa, desculpa a forma de pôr. Às vezes, uma menina que queira começar, mas queira ficar um pouquinho menor, ela consegue ir para essas outras categorias que era... Perdão? Bikini, Wellness, Figure, Women's Physique e Bodybuilding. 5. No caso, seria a Bikini e a Wellness, que são as menores em volume.
E tem maior volume de atletas hoje em dia, são a Bikini e a Wellness. Perfeito. Com maior volume de atletas, assim, crescentes, né? Mas a minha categoria, ela atualmente não é uma categoria que está crescendo tanto. Muito pelo contrário, de 2022 para cá, a categoria bodybuilding, que é acima da minha, está tendo mais adeptas. E- Muitas estão evoluindo para ficar maiores. E saberia dizer por quê? Vou dizer por quê. Porque, assim, para você ter o máximo de musculatura e definição, condição, eu digo que é uma dieta muito mais rígida. Então, algumas atletas preferem ficar com volume maior, pela dieta ter mais ingestão calórica, por achar mais cômodo, né, uma preparação de volume do que para uma preparação de definição. Foi como eu te falei, para eu ficar nesse padrão de definição muscular, eu treino até 6 horas por dia. Claro. E para o futuro, quais seriam os seus planos para o fisiculturismo? Bom, para o futuro, que eu digo, meu futuro é sempre o futuro próximo. Futuro é a próxima competição, em novembro. Claro. Próximo projeto. Próxima competição em novembro. A nível de competições, eu ainda estou com competição agendada até 2025. Perfeito. Então, eu estou classificada para o Masters Olímpia, que será no Japão, em agosto, onde competem as melhores atletas do mundo acima de 40 anos. Boa. Então, eu posso ser aí a nova Miss Olímpia quarentona, quem sabe, né? Pelo menos a quarentona eu pretendo ser. Claro. Eu não vou esconder. Claro que tem as outras atletas, mas ano passado eu fiquei em segundo lugar nessa competição. Perfeito. Esse ano não teve essa competição, ela vai ser uma competição sazonal. Sim. E ano que vem será no Japão, em agosto, e eu irei lá para querer o meu título, né, de Miss Olímpia, pelo menos aí dos Masters. Justo. Torcemos para isso. Isso, aqui em Portugal, não sei como é que vai estar minha vida até ano que vem, mas talvez defenda pela terceira vez meu título. E são esses os projetos. O Master Olímpia é confirmado em agosto, no Japão. Sou louca para conhecer o Japão. Olha só onde esse esporte me levou. Vai me levar para o Japão. Claro. Então, eu já conheci N países, diversos países competindo. E é uma alegria muito grande poder, né, estar representando o meu país e poder estar realizando, né, a concretização de trabalhos que eu faço durante meses em países até tão distantes. Claro, justo. E, se me permite a pergunta, para uma mulher que queira ingressar nessas competições e no fisiculturismo, qual seria a dica ou qual seria o caminho, a direção que você poderia dar? Primeiramente, o treino. O treino tem que começar a ter um treino de mais intensidade para o corpo gerar uma certa rigidez muscular. Ok. E daí depois você pensa na categoria. No meu caso, como eu já tinha muito músculo, eu já comecei nessa categoria. Eu não vim de outras. Mas tem meninas que começam numa categoria menor, depois vão aumentando, com o tempo de musculação. Mas é você realmente buscar no treino mais intensidade para o seu corpo já gerar um molde diferenciado. Claro. E aí sim você pensar numa categoria. Perfeito. Agora, chegando ao final do nosso programa, eu vou fazer uma pergunta que é habitual. Carol, o que você espera de Portugal para o futuro? Como eu falei, o futuro de Portugal comigo, eu não sei quanto tempo eu vou ficar nesse país. Gosto daqui. Não me imagino no momento acordando em outros países. Claro que outras cidades que eu sonho em conhecer, mas eu me sinto acolhida em Portugal. Gosto das pessoas, gosto do lugar que eu moro, gosto dos amigos que eu fiz. Eu me sinto bem. Me sinto muito bem aqui. Até me emociono porque eu cheguei aqui dia 12 de junho de 2023. Eu vim com 2 malas e pensando que ia me preparar para competições na Europa. Não conhecia pessoas, não tinha melhores amigos. E rapidamente fiz melhores amigos, que eu digo que são pessoas que capazes de fazerem, dar a vida por mim. Quando eu fiz 41 no meu aniversário, tinha 30 pessoas que eram melhores amigos. Claro. Eu fiquei emocionada, porque como que eu cheguei há tão pouco tempo, eu já posso chamar várias pessoas de melhores amigos. Será que eu sou muito rasa? Não, porque aquelas pessoas demonstraram com o coração delas que elas estão ali para me apoiar para o que der e vier. E foi bem legal. Eu fico muito feliz. Carol, muito obrigado por compartilhar um pouquinho da sua história aqui conosco. Na próxima semana teremos um novo episódio.
Agradeço muito a você que está conosco. Até lá. Um grande abraço, muita força e boa sorte.